Ele pergunta como a teoria da mentalidade revolucionária se encaixa na análise da tese de império apresentada no livro Jardim das Aflições. Muito bem. A mentalidade revolucionária é um fenômeno que não é constante na história. Ele aparece a partir de um certo momento, digamos, entre os séculos 13 e 14, e o primeiro neguinho que inventou a doutrina revolucionária que foi o Papa. Veja vocês. Então, inventou a ideia de você criar uma sociedade unificada, reformá-la de alto a baixo. Então, criar uma sociedade cristã de alto a baixo. Não funcionou, é evidente que não funcionou. Logo a coisa desmembrou, veio a reforma, veio os Estados Nacionais, etc, etc. Muito bem. Mas a ideia essencial revolucionária, que é a ideia de você modificar a sociedade de alto a baixo mediante uma centralização do poder, esta ideia depois ela se torna constante. Você vê aqui, nem os romanos tinham esta ideia. O Império Romano começou a se centralizar, começou a se estatizar muito tempo depois dele ter crescido. Quando chega no limite do seu crescimento, daí começa a estatização da economia e a expansão forçada. Mas esta ideia, ela foi assim, a maior tentação que já apareceu na cabeça do ser humano. Então, eu tenho a ideia certa, eu sou o emissário de Deus, ou sou o porta-voz da história, sou alguma coisa, e nós temos que unificar tudo e centralizar tudo na minha mão. E daí eu vou fazer tudo ficar bonito. Esta é a ideia revolucionária. Então, se for um Papa o primeiro que teve a ideia, fala, bom, pior o Papa, porque logo em seguida a igreja também começa a cair. Então, toda a experiência anterior, você vê, um segundo esforço de centralização da igreja católica foi o Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento foi feito para quê? Para barrar a expansão da reforma. Não barrou. A reforma, você vê, depois disso, os protestantes se expandiram para a América e criaram aqui o maior império do mundo. No que o Concílio de Trento impediu os caras de fazer absolutamente nada, tá certo? Então, durante mais de 1000 anos, a igreja se expandiu, na verdade, sem organização nenhuma. O que expandia a igreja era a voz dos pregadores, eram os milagres, tá certo? Que aconteciam a 3x2. Quer dizer, na hora que você vê certas coisas, eu sempre dou o exemplo de São Vicente Ferrer, o sujeito faz um sermão durante 40 dias e 40 noites, falando sem parar, sem comer, sem beber água, sem ir ao banheiro, sem dormir. Quem vê isso, como é que o nego não vai se converter? Pô, não é possível. Era isto que fazia a grandeza da igreja. Depois, quando começa, vamos dizer, a centralizar, burocratizar, bom, já começa a dar problema. Quer dizer, quanto mais rígido um edifício, mais facilmente ele tem rachaduras. Agora, se ele é plástico, imóvel, ele pode continuar se expandindo indefinidamente. Você vê, um dos segredos da expansão islâmica é ela não ter uma autoridade central. O Islã é um saco de gatos e por isso ele se expande. Você não tem um governo central, uma autoridade central que manda no Islã. Não, você tem 10 mil cabeças pensando. Todas elas orientadas pelo mesmo conjunto de crenças e ideais que é o Corão. Mas cada um aplicando o seu jeito. Então você tenta de um jeito, se não der certo do seu jeito, a gente faz do nosso jeito. Se não der, tenta um terceiro jeito. Então esta plasticidade, de certo modo, é o segredo do sucesso. A expansão americana, o que é? É exatamente isso. Os Estados Unidos cresceu pra caramba. Por quê? Porque você tinha não só uma economia de livre mercado, mas uma sociedade onde as pessoas tinham uma margem de ação incalculavelmente vasta. Você vê, as comunidades americanas se organizaram, cada uma totalmente independente da outra. Daí o senhor está lá na comunidade, não gostei do que o pastor falou. Sabe o que ele fazia? Fazia as malas e montava outra comunidade lá longe. E fazia do seu jeito. Outro também não gostou, cria outra comunidade e assim por exemplo. Foi isso que fez a grandeza americana. Então, quer dizer, a ausência de um controle central burocrático é a condição sine qua non
do crescimento, não só econômico, mas cultural. Agora, a ideia revolucionária, ela é exatamente o contrário. Ela é o controle total colocado na cabeça de um gênio. E mesmo quando você vê o que é o eurasianismo é uma tendência, é uma tentativa de fazer o planejamento central do caos e da confusão. Quer dizer, nós aceitamos todas as comunidades, mas elas vão fazer exatamente o que nós mandamos elas fazer. Então já é uma coisa, subir um patamar na perversão da coisa. Né?